Fique à vontade, expresse as suas emoções. Se você sentir vontade de chorar, você pode chorar, porque se você chorar, nós vamos chorar junto com você. Se você se alegrar, nós alegraremos junto com você. Se você falar em línguas estranhas, nós também vamos falar em línguas. E acredito que a alegria vai ser completa, porque Jesus está aqui. Obrigado por esta oportunidade, a nossa pastora Leni, juntamente com a sua família. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor Bosco e da pastora Elaine, que tem nos apoiado e tem nos ajudado. Eu combinei com o pastor Bosco, já desde o ano passado, que nós nos uniríamos em oração, em um grande clamor a Deus, para que venha um avivamento muito forte e tremendo da parte de Deus. Muita gente vai ficar assustada, vão ficar sem compreender o que é que Deus está fazendo. Já dentro de 2 semanas, já são 5 igrejas que temos passado, e o mover de Deus foi muito grande. E eu gostaria que você não ficasse de fora, que você participasse deste grande avivamento que está chegando para nós. Deus está mexendo com as estruturas espirituais. Ele está colocando no lugar aquilo que está fora do lugar. E que você que é espiritual possa compreender quando o Espírito de Deus estiver falando com você. A Bíblia fala no livro de Apocalipse que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É tanto o ouvido carnal como o ouvido espiritual. Porque se o ouvido carnal não estiver prestando atenção no que Deus está falando, o Espírito não tem como absorver o que Deus quer mexer com você. Mas se você, no carnal e no espiritual, estiver sintonizado, Deus vai te abençoar nesta noite. Eu creio, eu acredito. Aleluia. Eu congrego com o pastor Aldo. Quem conhece o pastor Aldo? Ele é baixinho assim igual eu. Pastor abençoado. Mas pensa no homem abençoado, né, pastor Aldo? Que homem abençoado. Pastor Cleide é um casal, irmãos, que tem um chamado para a obra de Deus. E eu amo os meus pastores. Já estamos juntos já há mais de 1 ano e estou feliz. Quero agradecer ao pastor Matias, na pessoa da pastora Leni, porque em 99 ele me ajudou muito espiritualmente. Nós tivemos pastorando aqui, morávamos lá na Moreninha 4 e descia de a pé para cá, porque a minha cunhada Marina congregava aqui e nós havíamos recentemente deixado de pastorear uma igreja lá no Jardim das Pertences e viemos aqui para a Moreninha. Mas como a minha cunhada congregava aqui, nós acompanhávamos ela. O Felipe tinha 1 ano e pouco de idade, mas esse jovem aí vai fazer 18 anos, e ele foi acometido de uma enfermidade. Irmãos, antes de eu contar o grande milagre de Deus através da vida do pastor Matias, quem conhece o pastor Matias? O pastor Matias é homem abençoado. Encontrei com ele, estava com 2 semanas atrás, fiquei muito feliz, dei um abraço nele, ele me convidou para ir lá no sítio dele. Ele deve chamar todo mundo para ir lá. Aleluia. Haja galinha, né, irmão? Haja macarrão para poder servir, mas ele é um servo abençoado. Agradecer a Deus pela vida do pastor Almir, meu amigo, pastor Adair, meu amigo também, me conhece desde quando eu era adolescente, então faz tempo, né, irmãos? Faz algum tempo. A irmã Esther, olha a Esther abençoada, aleluia. A irmã Esther transmite o meu carinho e a minha amizade com o pastor Patrick. Aquele menino, irmãos, ele tem a bênção de Deus na vida, aleluia, porque ele é muito abençoado. O irmão Ailton, eu falei, estava preocupado.
falei, se o Ailton não vir, como é que eu vou cultuar? Eu quero que o Ailton esteja aqui, aleluia. Não é tanto tempo que eu não vim aqui, o Ailton tem que estar tudo, né, pastor Almeida? Eu falei, pastor Almeida, cadê o homem? Vou estar chegando, pastor. Aí quando ele chegou, o pastor Almeida falou, ele chegou. Eu falei, amém, agora nós vamos cultuar. Aleluia, glória a Deus, isso é muito bom. Irmãos, em 99, meu filho foi acometido de uma enfermidade terrível. Ele tinha um problema no estômago e também uma bronquite asmática, que quando o tempo fechava, ele não podia com poeira e com alguns tipos de alimento. Se ele ingerisse, ele passava muito mal. E um dia ele passou muito mal, com 1 ano e alguns meses de idade, e nós fomos para o hospital para levá-lo. Chegou lá e ficou internado, mas eu achei que ele ia ficar só alguns dias, e ele ficou, foi muitos dias ali. E eu, de casa para o trabalho, na hora do almoço, eu ia no hospital orar, pegava ele no colo e ele emagrecendo, e o médico ficava com medo de medicar ele, porque dependendo do tipo da injeção e do antibiótico, não estava dando certo, estava tendo uma rejeição àqueles medicamentos, e aquilo me desmotivava. Eu ia para casa, orava. Já fazia 20 dias que a minha esposa, a pastora Rosa, estava ali dentro daquele hospital, do hospital universitário, e ela chorava muito, ela se desesperava, e eu orava em casa, buscava Deus, e falava com o pastor Matias, e falava com a Esther, e falava com os irmãos aqui, e eu tinha um desespero muito grande, e eu orava a Deus, e parecia que não tinha resposta da oração. E um dia de muito desespero, eu cheguei aqui angustiado no meu peito, e falei, o Senhor me deu, o Senhor quer levar agora. E o médico já tinha desenganado ele, porque agora nenhuma alimentação parava mais no seu estômago, porque ele tinha perdido a membrana que protegia o seu estômago. E eu vim desesperado para casa, achando que estava tudo acabado, mas o Espírito Santo tocou na vida do pastor Matias, e eu lembro também do presbítero, o irmão Toninho e a irmã Maria, e eles um dia aqui levantaram um grande clamor, e levantaram a mão do lado do hospital, aonde meu filho estava internado, e pedindo a Deus que entrasse com uma intervenção. E Deus ouviu aquela oração, aquela noite, irmãos. Quando foi no outro dia, ele já estava de alta para a honra e a glória do nome de Jesus Cristo. Esse Deus que nós estamos servindo não é um Deus fiel, é um Deus poderoso, é um Deus digno de todo louvor, de toda adoração, de toda glória. Ele é um Deus que se compraz na nossa oração, no nosso clamor, na nossa petição. E está aqui, ó, José Felipe, para a honra e a glória do nome de Jesus. É um menino abençoado, você está me acompanhando nas pregações, e Deus tem abençoado o Felipe. Ele é músico profissional, e ele também vai fazer curso de direito, e isso muito me orgulha, muito me honra. E ele é fruto das vossas orações, irmãos. É vitória na igreja. Se eu recebi a bênção, a igreja também recebeu a bênção. Isso aí é para a glória do nome de Jesus. Para que eu falei isso aí, irmãos, é para que a sua fé ela se fundamente na presença do Senhor. Vamos para a palavra do Senhor. Abre a sua Bíblia aí no livro de Números. Livro de Números, o capítulo de número 12. Aleluia. Números 12 da palavra do Senhor. Aleluia. Eu quero falar para você que Deus vai operar muito forte aqui hoje. Aleluia. Deus, Ele quer mudar a sua forma de pensar do que o Evangelho pode fazer na sua vida. Ele quer que você entenda que você precisa ir para uma outra dimensão, uma dimensão espiritual que você ainda não atingiu na sua vida. É outro nível. Eu estou falando de algo muito tremendo. Eu estou falando
presença de Deus real, da presença de Deus que não há fingimento, da presença de Deus que não há sombra de variação, da presença de Deus que nós podemos perceber que algo está mudando ao nosso redor, que algo está ficando diferente. É uma presença poderosa, irmão, é uma presença gloriosa, a presença de Deus, aleluia. Eu tenho dificuldade, irmãos, às vezes, em algumas igrejas por onde eu já tenho passado. Eu já fui a mais de 500 igrejas e tenho percebido que a fé não é de todos. Percebo a incredulidade, percebo também quando as pessoas não querem receber a bênção. Eu fico prestando atenção, eu fico vendo, irmãos, as pessoas murmurando, as pessoas duvidando, as pessoas na frieza, não abrem o coração. A Bíblia fala dessa maneira, não é a minha palavra, como martelo que esmiuça a pedra. Seja o seu coração de pedra, irmão. Deus quer quebrar nessa noite. Deus quer que você entenda que Ele é seu Deus, Ele quer te abençoar. Veja bem, no livro de Números, capítulo 12, a partir do versículo 1. Quem já achou pode dizer amém. Amém. Aleluia, glórias a Deus. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomaram. Portanto, tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente a Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. Ele disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Mas não é assim o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele via a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivesse temor de falar contra o meu servo e contra Moisés, assim a ira do Senhor se acendeu entre eles, e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, ora não ponha sobre nós esse pecado que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Ora não seja como um morto que saiu do ventre da sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspira no seu rosto, não seria envergonhado 7 dias. Esteja fechado 7 dias fora do arraial, e depois a recolha. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Porém depois o povo partiu de Azerote e assentaram o arraial no deserto de Pará. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela nos traz um ensinamento muito maravilhoso, para nós termos os nossos olhos espirituais a cada dia, a cada instante da nossa vida, para nós não ficarmos cocheando em 2 pensamentos. A Bíblia diz que entre o povo de Deus haveria o joio e o trigo. A Bíblia também fala na parábola
A Bíblia fala que se estiverem de acordo em qualquer coisa, se você combinar, você tem, irmão, que cumprir o combinado. A palavra de Deus, ela mostra que esse líder chamado Moisés tinha dois irmãos que trabalhavam junto com ele no ministério. Eram obreiros da obra do Senhor. Eles estavam ali auxiliando Moisés. Miriam, ela era profetisa. Arão era sacerdote. E Moisés era o grande líder que Deus tinha levantado sobre o povo de Israel. Pela mão de Moisés, Deus havia tirado o povo de Israel do Egito com mão forte e braço estendido. E Deus fizera milagres, Deus fizera prodígio entre eles. Deus os alimentava com maná, Deus mandou cordonizes, Deus mandou carne, Deus mandou água, uma nuvem de fogo à noite para poder iluminar, para aquecê-los do frio, e uma nuvem para poder abrigá-los do sol escaldante. Deus cuidava daquele povo, Deus estava entre eles. Mas o que Deus também, irmãos, está observando é a liderança, aqueles que têm incumbência de estar à frente da obra do Senhor, de estar à frente de algo que Deus já tem colocado. Miriam e Arão, eles deixaram e falaram mal de Moisés, criticaram Moisés. A Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos do Senhor. A Bíblia diz que Ele tem ciúme de nós, o Espírito Santo tem ciúme de você. A Bíblia também fala que Moisés havia adquirido uma mulher cuxita. Alguns falam que ela era negra, mas isso não é absolutamente correto dizer, porque era uma região próxima à Ásia que essa mulher tinha o seu povo. Era entre o Egito e a Etiópia e a África, e o povo era de pele branca, mas houve umas misturas com o povo de pele negra, e ela não era uma mulher totalmente negra, mas isso não vem ao caso. A Bíblia fala que o casamento de Moisés com esse etíope, cuxita, não era nem moral e nem legalmente errado. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos, temos que tomar cuidado com aquilo que nós estamos mencionando, porque Deus, a Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo, e Ele está a observar os filhos dos homens na terra. Ele está vendo o que você está falando, Ele está vendo o que comentam sobre nós, o que falam de você, o que falam de mim. Então, irmãos, Deus, Ele não ficou satisfeito com aquela atitude de Arão e Miriam. A queixa de Miriam e de Arão era uma forma de protesto fingido para encobrir uma inveja que eles nutriam devido à autoridade que Moisés tinha. Olha só o que eles comentaram no versículo 2, e disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? E tem uma vírgula aqui, uma interrogação, e a Bíblia fala: e o Senhor ouviu. Estão te criticando, estão atirando pedras em você, estão falando mal de você, ou é o contrário, é você que está falando mal de alguém, ou é você que está a perseguir, a criticar, a colocar em dúvida a chamada de alguém? Deus está ouvindo, Deus está percebendo, porque a inveja, ela tem os dois lados, como uma moeda. A moeda tem dois lados. A inveja tem um lado bom e um lado ruim.
versículo anterior, e capítulo 11, versículo 11, Moisés, ele questiona com Deus sobre a responsabilidade que estava sobre os seus ombros, que era muito pesado o seu cargo, que ele não estava dando conta, que ele não sabia mais o que fazer. E Deus diz para ele: fica tranquilo, chama 70 homens, porque eu vou repartir o Espírito que está sobre você e colocar sobre eles. E então, irmão, a Bíblia diz que Deus retira da porção do Espírito de Deus que estava sobre a vida de Moisés, e agora desce sobre aqueles 70 homens que Deus havia separado no arraial. Meu irmão, eu quero falar uma coisa para você. Amém? Você acha que ser pastor é fácil? Às vezes você acha que ser um obreiro é fácil, estar na frente do grupo de jovens é fácil, estar na frente de algum departamento aqui é fácil. Às vezes você até critica: ah, se fosse eu faria melhor, ah, se fosse eu seria diferente. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: espera Deus chamar primeiro, espera Deus investir primeiro em você. Se você acha que tem um chamado, vai orar, vai consagrar a vida, vai jejuar, vai ler a palavra, vai buscar a presença, para ver se você é mesmo aprovado pelo Senhor. Deixa eu te dizer, eu já pastoreei 5 igrejas, já fui líder de 4 mocidades, já percorri por mais de 500 igrejas. Já, irmãos, estou percebendo que as pessoas não têm noção do que dizem sobre a obra do Senhor. Essa queixa de Miriam e Arão foi uma forma de protesto para encobrir a inveja que eles nutriam sobre a autoridade que Moisés tinha. Cuidado, hein? Cuidado com a inveja mata. Há um provérbio que diz assim: ao invés de me invejar, tente me superar. Então, irmão, cuidado. Se você está invejando, repreenda. Fala: não, eu não vou ter inveja, porque se Deus está usando, também pode usar a mim. Olha, irmão, Deus pode tocar no coração de quem estiver à frente da obra, com uma visão da obra de Deus, e clamar a Deus, e Deus chamar você para a obra. E você tem que estar preparado, porque da mesma porção que Deus derrama sobre um, Ele pode derramar sobre outros também. A Bíblia diz que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Se você quer se colocar como ceifeiro, como um pregoeiro da palavra, como um pastor, uma pastora, um obreiro, uma obreira, um missionário, uma missionária, a sua hora vai chegar, mas tenha paciência, vá orar e buscar a Deus, que Ele vai te abençoar. Agora, o ruim é quando a pessoa já é chamada, quando a pessoa já é escolhida, quando a pessoa já está militando a obra, e ele se levanta contra a gente, e ele fala mal nos bastidores, ele fala mal aos escondidos, e ele entrando alguma coisa ali para tentar talvez até tomar o seu lugar. Mas eu quero te dizer uma coisa: não fique preocupado que ninguém vai tomar seu lugar. Quem te colocou foi Deus, quem te chamou foi Deus. Ele vai capacitar você, Ele vai encher você, Ele vai colocar pessoas ao seu redor para te ajudar, para te encher, irmão. Aleluia, de alegria. Aleluia. E Moisés, irmão, a Bíblia está falando aqui que ele era o homem mais manso da terra. Como é que pode ser isso? Como é que pode? Estavam falando mal dele, ele está nem se preocupou. Ele podia muito bem chamar eles lá no cantinho e falar: não, peraí, vou conversar mais aqui com vocês, vou disciplinar vocês, vou afastar vocês da comunhão. Vocês estão fora. Miriam, você profetiza, Miriam, falando mal de mim. Você agora falando mal da minha esposa, da sua cunhada. Que é isso? Toma jeito, Arão. Ele poderia ter feito isso, mas não, mas pelo Deus, irmão. E Deus tomou partido. Irmão, se você está sofrendo, se você está orando, se você está buscando, fica tranquilo que Deus vai cuidar de você. Se você está sendo perseguido no meio da sua família, ninguém entende você, ninguém compreende, mas tem uma chama dentro do seu peito, do seu coração. Você é uma serva usada, você é um servo usado por Deus, você tem um chamado
E a Bíblia fala que Moisés era manso, tranquilo, parecia que nada estava acontecendo ao seu redor. Aleluia. Essa descrição é referida a Moisés, porque essa explanação, irmãos, ela foi feita por Josué há muitos anos depois, porque o livro de Números ele foi sendo escrito ao longo da história, da trajetória, conforme Israel ia avançando, o livro era sendo escrito. E Josué, ele que declarou isso, mas até Josué caiu na fraqueza de falar da obra de Deus. O próprio Deus fez menção no nome de Caleb e de Josué, que antes chamava Oséias. A Bíblia fala que quando foram espiar a terra, foi Josué e Caleb junto, não foi? E os 10 espias que voltaram covardemente para dar o relatório para o Moisés, falou: ó, não tem jeito de entrar lá na terra, não tem jeito não, lá tem os homens de Anak, são gigantes, nós parecemos gafanhoto perto deles. Caleb ficou tão irritado que mandou eles calarem a boca. Ó, cala a boca, fica quieto, porque quem vai dar o relatório sou eu. Não é nada disso não, Moisés. Se esses caras aí não estão querendo, eu e Josué estamos dispostos a entrar sozinhos lá na terra, se for preciso, porque o Deus que abriu o mar vermelho, nos tirou lá do Egito com mão forte, braço estendido, pode dar essa terra para Israel, porque Ele é o Deus que está conosco, nós acreditamos. E a Bíblia diz que uma praga atingiu esses 10 homens covardes, e eles morreram porque duvidaram de Deus. Então lembraram que eu falei aqui que Deus repartiu o Espírito que estava sobre Moisés e colocou sobre esses 70. Então lembraram, né? Desses 70 eles profetizaram alguns dias e não profetizaram mais, pararam de profetizar. Sobrou 2, continuam profetizando. Assim diz o Senhor, glória a Deus para cá, glória a Deus para lá. E era só profecia. Uma maravilha quando tem alguém que tem o dom da profecia, o dom da exortação, e você faz tudo esperando, né? Deus usa teu servo, usa tua serva. Você não pode chegar no irmão e falar: profetiza, irmão. Não, você fica orando, fica buscando ali, uma hora Deus vai usar. Aleluia, Deus usa mesmo, irmãos. Josué ficou lá de lá. Está errado isso. Foi lá. Moisés, tem 2 camaradinhos lá que estão profetizando. Manda eles calar a boca. Não é bom estar profetizando. Moisés falou: rapaz, você não sabe nem o que você está falando. Tem gente que é assim, irmão, quando vê você sendo usado por Deus, quer barrar o seu chamado, quer barrar você de pregar, quer colocar um obstáculo, fala mal de você, critica, coloca tanto empecilho, mas quanto mais falar, quanto mais empecilho colocar, mais você vai crescendo na presença de Deus, mais Deus vai te abençoando, mais Deus vai te usando. Esse é o Deus de novo de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia. Moisés falou: fica tranquilo, rapaz. Se Deus está usando eles em profecia, eu tomara que todo Israel profetizasse, tomara que todo mundo aqui profetizasse, seria uma bênção nas mãos de Deus. Aleluia. Aleluia. Você pode glorificar o nome de Jesus? Irmãos, e essa declaração de Miriam e Arão, quem pagou o preço maior foi Miriam. E eu não me conformar. Eu tenho um filho que é teólogo, ele nem gosta que eu falo. O Jonathan, ele vai fazer 22 anos, ele é teólogo. E eu questionei com ele, falei: por que Deus colocou lepra só em Miriam e colocou no Arão? Uma pergunta, não vai estar gastando. Não estava os 2 juntos? Se 2 pecam, os 2 têm que pagar o preço. Mas, irmão, foi muito rápido. O Arão era rápido. Igual quando ele fez o bezerro de ouro lá, que Moisés desceu. Moisés, que gostava da lei, olhou para ele e falou: rapaz, eu não acredito que você está no meio dessa bagunça, dessa idolatria. Estão adorando outro Deus e você está junto, não fez nada. Ele rapidão já se caía de joelho, já: me perdoa, me ajuda. Esse povo é o destinado. Eles que me pressionaram e foi feito esse bezerro de ouro para eles adorar. Irmãos, ele se arrependia muito rápido. Então, se você estiver em pecado nessa noite, se você sair na presença de Deus, se você fez o que Deus não
perseguindo a gente, principalmente se for a família da gente, principalmente se for pessoas que a gente conhece, principalmente se for pessoas que convivem com Ele. Como você vai chegar no culto igual esse aqui falar língua estranha? Se eu falar mal de você, irmão, e você ficar sabendo, e eu falar em língua estranha do seu lado, é estranho, né? É complicado. Se eu falar mal do pastor Adair, chegar aqui e profetizar, o pastor Adair vai falar: ô, você é falso profeta, hein? Você falou mal de mim, agora está profetizando. É complicado, irmão. Então, irmão, nós temos que viver na comunhão. Se eu tiver alguma coisa contra o pastor Adair, eu já vou nele: pastor, me perdoa. Pastor, tiver alguma coisa contra ele, eu já venho em mim: pastor, me perdoa. Não era melhor ter chegado em Moisés e falado: mas é bem estranho, você arrumou uma cunhadinha aí, só no sangue, hein? O que foi essa atitude sua? Ele falou: ah, Paulo, gostei dela, o sorriso, o olhar dela diferente. Bom, a minha família, da parte da minha mãe, todos foram contra o meu casamento. Todos. Inclusive tinha até umas que eram usadas por Deus para profetizar, pastor. Não é de Deus. Teve uma irmã que congregou aqui, eu vou falar o nome, há muitos anos atrás. E vou falar de uma Esther, ela era uma falsa profeta. Ela disse que se eu casasse com aquela princesa, eu ia morrer. Eu estou com 43 anos, eu casei com 20. Se você casar com ela, você vai morrer, Deus vai ferir você. Ah, é? Eu fiquei tão angustiado. Falei: que é isso? Deus, nunca vi falar com Deus falar isso. Se você não vai com a cara da minha noiva, eu prometeu que vai casar com ela, sou eu. Né? E casei, irmãos, tenho 3 filhos e Deus tem abençoado. E ele voltou no casamento de Moisés. Né? E a Bíblia diz que quando ele era, a Bíblia fala que ele era manso. O termo para manso é humilde. Ele era manso, mas no original significa humilde. Ele tinha humildade. Ele era isento de ambição carnal, de ambição egoísta. Moisés dependia de Deus, confiava que Deus iria o defender em tudo que acontecesse. A Bíblia diz que Deus se compraz em assistir o humilde. Salmo 25, versículo 9: virá os mansos retamente, guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Jesus, como um profeta semelhante a Moisés, lá em Atos 7:37 diz assim: este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a eu, e a ele ouvireis. Sabe o que é que Deus estava usando Moisés para profetizar? Que Deus levantaria um profeta semelhante a ele, Jesus Cristo Nazareno. Ele foi manso e humilde de coração, irmão. Jesus, a Bíblia fala lá em Mateus 11:29: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Olha, com aquela lepra que pegou em Miriam foi tão terrível que o Arão chegou a dizer para Moisés que ela não seja como uma criança abortada que tem a metade da sua carne destruída, ou seja, a metade do corpo dela ficou em decomposição, irmão, cheirava mal, apodrecia as carnes de Miriam. Dessa forma tem muitas pessoas, irmão, cambaleando, doente, fraco, não se arrepende. Deus pode corrigir-nos, irmão. A Bíblia diz que Ele é a açoita daquele que ama. Se você está passando pela prova, você sabe, irmão, onde é que você errou, onde é que você falhou. Deus está te corrigindo. Geme, chora, busca, e Ele vai ouvir a sua oração, o seu clamor. Por causa dela, os israelitas tiveram que atrasar 7 dias o acampamento, que era para levantar acampamento naquele dia. Deus falou: tira ela daqui, coloca fora do arraial. Tem pessoas que estão fora do arraial, tem pessoas que não estão mais comungando com a comunhão de Deus, tem pessoas que no dia da ceia não vêm de vergonha, porque não está em comunhão, não pode participar das coisas sagradas, daquilo que é de Deus. Irmãos, se ela ficou fora da comunhão, ela não
ficou lá só chorando, refletindo sobre aquilo que ela fizera. Vamos ficar de pé, irmão, para a glória e para o nome de Jesus. A hora já acabou, irmão. Eu queria no mínimo, irmão, ficar com vocês aqui 1h30, mas isso não é possível. Mas numa outra ocasião nós vamos combinar aqui com a pastora e nós vamos vir aqui. Mas Deus conhece tudo. Aleluia. Eu acho interessante.